Olá, queridos amigos, é um prazer começar um programa aqui com vocês, nas ondas da evolução pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Tudo bom? Como é que tá? Ótima semana para você. Vamos lá. O nosso programa de hoje vai falar, com base em alguns pressupostos da programação neurolinguística, sobre desenvolvimento, sobre libertação de sabotadores, né? E se você não me conhece, eu sou Plínio de Souza, Master Coach Trainer, especialista em programação neurolinguística, o cara que tem PNL até no nome, não é? Plínio. E nascido no ano que ela nasceu. E representante aqui, representando a Ápice Desenvolvimento Humano, Instituto de Pesquisa em Evolução Acelerada de Pessoas. Damos formação em programação neurolinguística, formação em coaching, formação em constelação familiar, em terapia da linha do tempo, técnicas de última geração para pessoas que querem ser profissionais de mudanças aceleradas, pessoas que querem resultados nos seus clientes e também em si mesmas, né? Muitos desses treinamentos são excelentes para o autodesenvolvimento também, como se tornar um praticante da programação neurolinguística, no Practitioner em PNL, que te dá uma série de ferramentas para você usar com você a sua vida inteira. Todo esse trabalho da programação neurolinguística ele é sustentado por pressupostos. São crenças de base que norteiam toda a poderosa PNL, né? PNL é uma caixa de ferramentas muito poderosas, capaz de gerar mudanças emocionais e comportamentais em curtíssimo espaço de tempo, mesmo em questões complexas como fobias, depressão graves, insegurança, baixa autoestima intensa, pânico. Com a PNL é possível reorganizar as estruturas por baixo dos padrões. A gente entende que se há um padrão, se aquilo sempre se repete na sua vida, se você vem com aquele tipo de pensamento, aquele tipo de emoção se repete, é um padrão que roda certinho, de novo, e de novo, e de novo no seu sistema. Quando eu falo roda, eu falo um programa em atividade. Pensamentos automáticos que disparam sentimentos automáticos, que disparam comportamentos automáticos. Isso tudo tem estrutura na sua neurologia, são programações, tem significados, tem imagens, sons do passado que ativam crenças, que geram toda uma química corporal em sentimentos, que disparam comportamentos, que geram resultados, que impactam o mundo, que impactam a vida, os outros, e que trazem consequências, não é? E o que é pior? O pior é ficar repetindo consequências quando elas não são boas. Quando elas são mais ou menos. Você fica empacado naquela vidinha mais ou menos. Aquele mesmo tipo de relacionamento ruim com as pessoas, mesmo tipo de relacionamento ruim com as suas prioridades, se você é um protelador. Mesmo tipo de relacionamento ruim com você mesmo, se você é uma pessoa que se sabota, que tem baixa autoestima, que tem compulsões, que faz aquilo que não era para fazer, né? Mesmo tipo de resultado na sua carreira, nas suas finanças, com a sua família, tudo resultado de comportamentos automáticos que são disparados por sentimentos automáticos, crenças que estão estruturadas em você e que te tornam quem você está sendo hoje. Quem você é, eu diria quem você está sendo hoje, porque você é um ser em transformação, né? Você não é o mesmo que há 10 anos atrás, em vários aspectos. No entanto, algumas transformações são lentas, algumas programações às vezes ficam quase que uma vida inteira e podem ser aceleradas no processo de mudança com técnicas de última geração, né? Com a programação neurolinguística, constelação familiar, hipnose ericksoniana, enfim, essas técnicas todas. A PNL é uma base fenomenal para isso tudo, então eu sou aqui um apaixonado pela PNL, né? Um conhecedor de muitas técnicas. Alguém que já trabalhava com outras abordagens antes, alguém que tem formação em psicologia, formação em várias abordagens terapêuticas diferentes e que respeita a programação neurolinguística demais, por ela ser, na verdade, um conjunto de pressupostos e técnicas que foram modeladas de grandes profissionais de outras correntes, inclusive, né? A PNL é como se ela fosse uma grande coxa de retalhos daquilo que funciona. Então ela é para quem quer resultados objetivos, para quem não quer ser fundamentalista, eu só faço assim, eu só faço assado. Não, ela é integrativa, ela valoriza o que dá resultado, que funciona. E ela está aprendendo e evoluindo constantemente.
E nós, seres humanos, podemos evoluir constantemente com muito mais rapidez. Aliás, é o que está acontecendo no mundo, né? Vide a tecnologia, vide os mercados. A cada 3... Antes a coisa mudava a cada 20 anos. Antes, na verdade, você ficava 30 anos no mesmo padrão para mudar. Depois virou 10. Agora está 2, 5. O mercado muda rapidamente, né? Tudo muda muito rapidamente. Então, nós precisamos mudar rapidamente, senão a gente vai ficando obsoleto diante da vida. A gente precisa mudar rapidamente profissionalmente, precisa mudar rapidamente comportamentalmente. A gente precisa e pode se comunicar melhor, a gente pode ter emoções melhores que geram impacto melhor nas nossas vidas, impacto nos nossos relacionamentos, impacto nos nossos comportamentos. A gente pode ter uma prosperidade melhor, uma saúde melhor, um amor melhor, um relacionamento familiar melhor, né? Relacionamento profissional melhor, relacionamento com dinheiro melhor. Então, é possível melhorar de maneira consistente com a programação neurolinguística e outras ferramentas, mas eu sou fã da PNL e quero te convidar. A gente vai entrar agora mais profundamente no tema, mas eu quero te convidar para vir se trabalhar, venha evoluir. Se você percebe que você está empacado em alguma coisa, se tem algo que está te sabotando, se tem um sonho que há tempo você quer alcançar e se você não avança, se tem um objetivo em relacionamento com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, com seu líder, com seus liderados, com sua empresa, e você está ali empacado e não vai, né? Fica andando de lado, o que não dá é andar de lado, sabe? Subir ou descer faz parte da vida, né? Subir ou descer faz parte da vida. Agora ficar andando de lado, se repetindo naquele mesmo padrão, não dá. A alma começa a ficar inconformada, desesperada, porque você está ali preso, né? Se sabotando, correndo atrás do rabo, na mesma estratégia, sem conseguir enxergar fora da caixa. Então, você pode se trabalhar de maneira consistente e mudar qualquer padrão em você. O que é legal, na Ápice de Desenvolvimento Humano, se depois de 2 intervenções você não perceber mudanças, 2 sessões você não perceber mudanças, a Ápice já devolve o seu investimento. Isso em contrato te protegendo, não é legal? É para quem quer mudança para valer. Ah, mas eu já fiz coaching, não deu certo. Opa, não na Ápice, né? Não numa equipe com 15 anos de experiência, equipe com mais de 30 profissionais, com supervisão de todos os casos, treinamento semanal. Não na Ápice. Vem fazer na Ápice com garantia. Você vem, começa um processo, faz uma entrevista, uma anamnese, né? Uma entrevista, depois 2 sessões de intervenção e se não percebeu mudança, devolução de todo o seu capital, todo o seu dinheiro investido. Isso é compromisso com a evolução humana, a paixão e seriedade naquilo que fazemos, pesquisa constante e desenvolvimento e compromisso com seus resultados. Então, para você, para alguém que você conhece que precisa, vem para a Ápice. Telefone 11 2361 5000, liga agora. 11 2361 5000. Atendimentos em São Paulo, capital. Atendimento com preço especial agora em julho em Jundiaí. Atendimento promocional também para abertura em Alphaville. A partir do mês que vem, estamos atendendo em Alphaville. Atendimento em Jundiaí, em Campinas, em Alphaville e também, é claro, aqui em São Paulo, capital, na região da Avenida Paulista. E atendimento por Skype para todo o planeta, com a mesma garantia, no Desafio Ápice, para todo o planeta. Ah, é possível atender por Skype? Claro que é, né? O profissional está te vendo, te ouvindo, é uma interação muito boa e é possível aplicar todas as técnicas praticamente por Skype, portanto nós também nos comprometemos da mesma maneira. Temos clientes no mundo todo, clientes no Japão, para você ter uma ideia, clientes na Bélgica, nos Estados Unidos, aqui mais perto, né? Na Itália. Então a gente tem clientes assim pelo mundo todo e, é claro, pelo Brasil inteiro, principalmente, né? Muita gente sendo atendida por Skype. Só ligar 11 2361 5000, site apcedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. E você assiste os vídeos no YouTube, digita lá Ápice Desenvolvimento Humano, se inscreve no canal do YouTube e tem muita coisa legal lá. Nós temos aí logo mais formação em programação neurolinguística, nova turma, o Practitioner acontecer em setembro. Temos também treinamento em constelação familiar, nova turma de constelação familiar, começando também lá em setembro. Formação em coaching. E agora, no final do mês, formação em terapia da linha do tempo, só para você que já é penelista. Você que já é pelo menos practitioner em PNL, temos formação em terapia da linha do tempo agora, no final de julho. Vamos lá. Quero falar sobre
alguns pressupostos. Um dos pressupostos fundamentais da PNL é: o comportamento atual é a melhor escolha para o momento. Muita gente fica se martirizando, se culpando por ter um comportamento inadequado e não conseguir mudar, né? Ou, às vezes, as pessoas também culpam outras pessoas, julgam outras pessoas por comportamentos que elas não conseguem mudar. Eu não estou dizendo aqui que você deve ser permissivo com um comportamento que é nocivo, seu ou de alguém. No entanto, se você quer conseguir mudança de comportamento em você, mudança de comportamento no outro, só julgar, só criticar, muitas vezes não é a melhor estratégia para se alcançar a solução. Por quê? Porque quando você critica, muitas vezes você produz resistência. Vamos entender esse pressuposto. O comportamento atual é a melhor escolha para o momento. Se houvesse um outro comportamento disponível no sistema da pessoa, ela escolheria automaticamente aquele comportamento. A mente funciona dessa maneira, ela escolhe a melhor alternativa disponível no repertório de comportamentos da pessoa, tá? Então, se você está numa situação de crise, você vai, né, se você está, por exemplo, alguém vem te criticar, você vai responder com a melhor opção disponível. Algumas pessoas respondem ficando quietas, se sentindo culpadas, por exemplo. Outras pessoas respondem já rebatendo, já atacando. Outras pessoas respondem fazendo perguntas para entender o que a pessoa está querendo dizer. Não é? Então, qual é o seu padrão? Então, existem comportamentos automáticos que se repetem e muitas vezes a pessoa ela acaba ficando repetitiva num comportamento específico e ele é a melhor escolha para o momento. Se naquele repertório houvesse uma outra escolha, ele agiria de uma maneira diferente. Então, como você age com seu marido, como você age com seu filho, como você age com seus colegas de trabalho, é a melhor escolha para o momento. Às vezes você até gostaria de agir de uma maneira diferente, mas não consegue. Acaba se repetindo naquela receita antiga, que é a melhor escolha para o momento. Um pressuposto da PNL é, inclusive, todo comportamento é útil em algum contexto, tá? Esse comportamento que você tem ou que a pessoa está tendo, você pode criticar. Ah, mas meu filho não faz nada em casa, ele não faz nada, fica lá, né, só dormindo. É um comportamento inadequado nesse contexto, nessa fase da vida. Mas dormir, relaxar e não fazer nada pode ser muito útil, por exemplo, nas férias ou num dia de descanso. E tem gente que não consegue. Então, é um comportamento adequado em outro contexto. Plínio de Souza, você está querendo dizer que ser agressivo, né, ser violento é um comportamento útil, adequado? Sim, tem contexto que é. Em situação, por exemplo, de segurança, de estabelecimento de segurança, um segurança ou um policial precisa, às vezes, usar desse tipo de recurso para salvar vidas, não é? Então, sim, existem comportamentos úteis em contextos específicos. Até matar pode ser útil em algum contexto, como, por exemplo, em situações de guerra, se o Brasil fosse invadido e as nossas famílias aqui, as pessoas fossem ameaçadas de morte, com certeza, né, muitas pessoas precisariam ir para a guerra para defender esse país e precisariam matar pessoas para defender suas famílias, e muitas vezes abençoadas, inclusive, né, pelos seus líderes espirituais, pelos padres, pelos pastores. Quer dizer, então, sim, todo comportamento é útil em algum contexto. Todo comportamento pode ser útil em algum contexto. Então é importante, se está acontecendo um comportamento inadequado, a gente avaliar algo que tem por baixo. Se você quer uma mudança de comportamento de alguém ou em você, primeira coisa, vamos entender, esse comportamento está sendo útil a quê? Por que esse comportamento existe na pessoa? O que ele atende dentro dela, tá? Porque muitas vezes a gente briga com a gente mesmo, fala, caramba, e se julga de um comportamento que não consegue mudar, e em vez de conseguir mudança, a gente cria mais resistência. Só resiste quem está sendo empurrado. Então você quer se alimentar de uma maneira a emagrecer. E aí consegue por pouco tempo, depois volta a engordar novamente, e aí se culpa, se julga. Muitas vezes, pessoas obesas são julgadas por outros como se aquilo fosse uma sem-vergonhice, uma safadeza, né? Não tem falta de força de vontade. É uma programação, um comportamento automático que atende a necessidades por baixo.
né? Então não adianta nada julgar essa pessoa, porque se ela conseguisse, ela já teria feito. Então ela tem comportamentos que mantêm a obesidade dela e que ela não consegue mudar. Então, seria a mesma coisa que você falar para uma pessoa tímida: ah, seu sem vergonha, você não muda isso, né? Seria a mesma coisa. Não, é um padrão que ele também não consegue mudar, de sentimentos e comportamentos. Então o obeso tem sentimentos de ansiedade, às vezes de carência, de angústia, que o levam a comer e se preencher com chocolate, com doce ou com carboidrato, enfim. Da mesma maneira, o tímido tem um sentimento de insegurança, de medo de ser julgado, medo de ser avaliado, que faz com que ele se retraia, com que ele queira fingir de ausente, se fingir de ausente nos ambientes. Então, existe um sentimento por baixo. Se você não olhar para esse sentimento, cuidar desse sentimento, não tem mudança. Então não adianta. Um delinquente, uma pessoa que é violenta, assassino, você botar na cadeia e querer só punir, raramente vai gerar mudança. Porque se ele tiver uma mudança de significado, se tiver uma ressignificação e uma mudança, vai ser por sorte. Porque a grande tendência é reforçar o comportamento agressivo do sujeito, que vai ficar com mais raiva e ainda vai se associar a outros bandidos profissionais na cadeia e vai sair pior ainda, né? Então, vamos entender, existe uma necessidade, existem necessidades por baixo daquele comportamento de quem também assalta, de quem é violento. E se você quer mudar essa pessoa, é preciso entender essas necessidades por trás e cuidar delas. É assim que se faz em centros eficientes de recuperação de delinquentes, por exemplo, na Escócia, no Canadá. Na Escócia, a prisão é centro de desenvolvimento de pessoas, é fenomenal. Aliás, eu estive lá pesquisando pessoalmente, em 2014. Um trabalho na Escócia, em Edimburgo, fenomenal. Né? Ou seja, aliás, quem foi parar lá foi poucos, porque a maioria que já na época escolar já foi sendo cuidado. E quando foi parar lá, assim, as pessoas têm desenvolvimento profissional dentro lá do centro de detenção, tem treinamento em relacionamento familiar, em culinária, em cuidar de filhos, tem uma capacitação profissional específica, né? Então é muito bacana mesmo o desenvolvimento das pessoas lá, e a recuperação é gigante. Ninguém fica até os 30 anos na cadeia, recupera ali até os 23, 24 anos no máximo, e o sujeito está inserido de um jeito legal, está com sua cabeça transformada. Então é possível, desde que a gente entenda o que tem por baixo, né? A pessoa que quer mudar o comportamento da compulsão, vamos entender o que tem por baixo? O que a gente acha lá? Angústias, carências, muitas vezes causas que vêm desde a infância que precisam ser processadas. Então, todo comportamento tem uma necessidade por trás. Até se matar tem uma necessidade por trás. Uma pessoa que se mata muitas vezes está buscando o quê? Alívio, paz. Ela buscou por outros caminhos e não conseguiu. E aí ela vai ali pela sua última alternativa. Então, se ela descobrisse outros caminhos, outras estratégias de alcançar aquela mesma paz, com certeza ela gostaria de conhecer. Ela não conheceu, não encontrou. E aí ela vai em busca de se matar. Uma pessoa que é bandido e tal, acabou encontrando aquele como o melhor caminho. Foi influenciada pelos meios em volta. Então ela busca o quê? Sucesso, como qualquer profissional, né? Quer sucesso, quer prosperidade. Encontrou naquele o caminho melhor, mais fácil, mais possível. Se essa mesma pessoa descobrisse em outros caminhos tão bons, possíveis também, de alcançar esse mesmo respeito que ele busca, prestígio, esse mesmo sustentabilidade, sucesso social que ele busca, porque um bandido às vezes também vira um sucesso social entre os bandidos, né? Então se ele encontrasse se ela encontrasse um outro caminho para encontrar isso, com certeza ele iria por ali. Não é à toa que tem muito menos delinquência na Finlândia, no país de primeiríssimo mundo, do que no Brasil, né? Então, onde você tem ali uma oportunidade tão grande desde do berço, né, desde da infância, de se desenvolver, se inserir no mercado de trabalho e ter prosperidade. Então, você tem muito... Né, você vai para a Suécia, não tem cabimento. Lá as pessoas acham um absurdo essa coisa de alguém arrombar o carro. Imagina, as pessoas deixam, às vezes, a carteira em cima do banco do carro, no estacionamento. Deixa a carteira em cima do banco, no estacionamento ali, ao ar livre, sai, volta, imagina, não passa nem pela cabeça que alguém pode querer abrir o carro, quebrar o vidro para pegar alguma coisa de alguém. Isso não é cabível lá.
Agora, no Brasil, né, a gente tem outra realidade. Então, é preciso cuidar do que tem por baixo. Então, vamos entender? Isso acontece com a gente também. Então, se você tem um comportamento insistente que você não consegue mudar, você protela demais, essa protelação atende a uma necessidade. Muitas vezes tem uma sabotagem da seguinte forma, né? A pessoa aprendeu a ser livre na vida, deixando para depois. Faço quando eu quero, deixo para depois. Quando era criança, quando era adolescente, ou chegava bagunçando as coisas em casa e se sentia livre, largando a blusa para cá, o sapato para lá. E hoje o sujeito tem 25, 35, 45, 55 e ainda é meio bagunçado, não consegue mudar esse padrão. Mas por quê? Porque lá por baixo ainda tem uma sensação de liberdade quando ele larga tudo para todo lado. Se não trabalhar essa necessidade de liberdade por baixo, não vai mudar, vai ficar sabotando a organização dele, né? Então, uma pessoa que se sente insegura de se expor, medo de se expor, que tem dentro de si imagens do passado de chacota, de humilhação diante de plateias, às vezes lá da escola, ou de irmão mais velho, ou de gente da rua. E aí hoje trava diante de plateia, tem medo de se colocar no público. Se não trabalhar esse medo, essas questões, essa necessidade de preservação, essa necessidade de respeito que tem lá por baixo, se não trabalhar isso, a pessoa não vai conseguir ir para diante de plateias com eficiência. Então, é importante trabalhar a necessidade por trás do comportamento. É aí que está. Programação neurolinguística, ela é muito mais uma reprogramação do que um programar sobre. É identificar a programação que sustenta aquele comportamento e reprogramar. Por isso funciona muito rapidamente, de maneira fácil, sem dor. Não é? Por quê? Porque nós vamos em busca do que está por baixo. Qual é a necessidade por baixo daquele comportamento? Né? Então, se uma pessoa num casamento ela é sempre submissa, vamos entender qual é a necessidade por baixo? Não adianta ficar, não, você tem que se impor, você tem que... Quando você vai entender, a pessoa tem uma necessidade absurda de companhia, de ser aceita, porque tem um medo absurdo do abandono, de ficar sozinha. Por quê? Porque muitas vezes viveu algo semelhante de sentimento de abandono na infância. Então, se você não trabalhar esse medo, esse pavor de ficar sozinha, a pessoa vai se submeter a tirano em relacionamento. Na maioria das vezes a gente vê isso com mulheres, no entanto, vemos com homens também. Tem homens que se submetem a mulheres tiranas, né? Por carência, por necessidade. E aí não consegue se separar ou não consegue se impor e fica criando aquele monstrinho. Então a mulher fica criando e mantendo aquele misógino, aquele cara que a destrói emocionalmente, que a critica, que não a respeita, que não a valoriza, que a domina, como se fosse uma criancinha dependente do pai para sobreviver. Então, quando a gente vai investigar, a gente descobre isso em atividade dentro da pessoa. Então, para que ela possa se empoderar e mudar e rodar a baiana e fazer acontecer sua vida e se colocar e a outra pessoa respeitar, é importante que a gente cuide de dentro. Não adianta, você tem que mudar, você tem que mudar. Você tem que trabalhar de dentro. O jovem que não faz nada, que está em casa largado. Se você não trabalhar de dentro, os sentimentos que sabotam, que mantêm ele ali, ele não vai mudar. Então, quero convidar você para fazer processos de mudança consistentes. Vem para a Ápice Desenvolvimento Humano, o maior instituto do Brasil de mudanças emocionais e comportamentais breves. Equipe de alto desempenho, atendimentos individuais, por Skype para todo o Brasil e todo o planeta, e presencial aqui em São Paulo, capital, em Campinas, em Jundiaí, com preço promocional agora em julho, e também em Alphaville. Telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000. E formação em programação neurolinguística, em constelação familiar, em terapia da linha do tempo, formação em coaching. Venha se capacitar para ser um grande profissional de mudança, dos melhores do Brasil. Na Ápice Desenvolvimento Humano, saiba sobre nós, pesquise, entra no site, pesquise na internet no geral, a gente está lá, Ápice Desenvolvimento Humano, APICE desenvolve.com.br, e no YouTube, Ápice Desenvolvimento Humano. Eu sou Plínio de Souza, representando a Ápice aqui, um grande abraço para você, tudo de bom e até o nosso próximo encontro, tchau!